Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se conta em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 11 ao 25. Amém? Se você estiver gostando, assine o canal. Esse canal é da bênção. Vamos fazer chegar, vamos, nos quatro cantos da terra, vamos. Aleluia, Jesus da glória. Então vamos falar sobre o julgamento de Deus sobre Salomão e os adversários de Salomão. Aleluia. E disse o Senhor a Salomão: porquanto procedeste deste modo e não guardaste o meu pacto e os meus estatutos que eu te ordenei, rasgarei este reino de ti e entregarei ao teu servo. Esta mensagem provavelmente foi entregue pelo profeta Aías. Embora o Senhor tenha aparecido em sonho a Salomão por 2 vezes, não há registro de que houve uma terceira aparição. Mas não farei em teus dias, por amor de Davi, teu pai. O rasgarei da mão do teu filho. A ameaça tinha 2 limitações bondosas e misericordiosas. O golpe não viria depois da sua morte. Lá em 1 Reis 21, do versículo 29. O transtorno seria só parcial. Entretanto, não rasgarei todo o reino. Darei uma tribo a teu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que eu escolhi. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Esta provavelmente era uma outra tribo além de Judá. Era a tribo de Benjamim. Além disso, a tribo de Simeão, que estava dentro dos limites da tribo de Judá, também seria incluída neste grupo pequeno. Poderia-se dizer que a tribo de Levi também fazia parte deste grupo, embora os levitas não tivessem certas fronteiras, estavam espalhados por todo Israel. Isto aconteceria sob o governo de Roboão, filho de Salomão. Aleluia, Jesus da glória. E o Senhor suscitou um adversário contra Salomão, Hadade, o edomita, de sangue real, descendente do rei de Edom. Estando fora da vontade de Deus, demolida a cerca que está ao redor de todo crente. Em alguns casos isolados, como o de Jó, ela pode vir a ser derrubada pelo Senhor, não por culpa do indivíduo. Entretanto, isso é um fato isolado e por um propósito de Deus. Está lá em Jó 1, do versículo 2. Porque quando Davi estava em Edom e subiu Joabe, o general do exército, para enterrar os mortos, matou todos os homens de Edom. Porque 6 meses habitou ali Joabe, com todo Israel, até que acabou com todos os homens em Edom. Possivelmente a crueldade dos edomitas tinha provocado este ato de retribuição. Está lá no Salmo 137, do versículo 7. Aleluia, Deus. Então fugiu Hadade e com ele alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, e se foi ao Egito. Era então Hadade ainda moço e pequeno. E se levantaram de Midian e foram a Parã, e tomando consigo homens de Parã, vieram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe prometeu mantimentos
até a terra lhe deu. O seu relacionamento com a família real do Egito eram tão estreito assim, cremos que ele pode até ter comido na mesa do rei, né? E achou Haddad grande graça diante de Faraó, o qual lhe deu por mulher a irmã de sua esposa, a irmã da rainha Táfnis. Isto provavelmente foi durante a época de Davi. E a irmã de Táfnis deu à luz um filho, Genubate, o qual criou Táfnis dentro da casa do faraó. E estava Genubate em casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. E ouvindo Haddad no Egito, que Davi tinha dormido com seus pais, e que era morto Joabe, general do exército, disse Faraó: deixa-me ir à minha terra. E lhe respondeu Faraó: por quê? O que te falta comigo? Que procuras ir à tua terra? E ele respondeu: nada, contudo, rogo-te que me deixe ir. Despertou também Deus outro adversário, Rezon, filho de Eliada, o qual tinha fugido do seu amo, Hadadezer, rei de Zobá, e tinha ajuntado homens contra ele, e se tinha tornado capitão de uma companhia, quando Davi desfez os de Zobá. Depois se foram a Damasco e habitaram ali, e os fizeram rei em Damasco. E foi adversário de Israel todos os dias de Salomão. E isso foi outro mal, além do que Haddad já fazia, né? Porque aborrecia Israel e reinava sobre a Síria. Davi sujeitou a Síria, está lá em 2 Samuel 8. Salomão, debilitado pelo pecado, perdeu-a. Entende-se que Haddad se uniu com Rezon e com a morte ou o desaparecimento desse líder, tornou-se rei da Síria e fundador da dinastia que depois ficou conhecida como Ben-Hadad, que trouxe tanto sofrimento a Israel. O pecado de hoje assegura o sofrimento de amanhã. A má conduta de Salomão deu origem a Ben-Hadad. Eita, é forte, né? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Sempre a gente bate aqui com a desobediência, né? Quando a gente desobedece às ordens de Deus, tem esse tipo de situação, né? Mas nós temos que ter fé, acreditar que Deus é quem muda a história, que Deus faz tudo acontecer do jeito que Ele quer, da hora que Ele quer, da forma que Ele quer, né? Então esse é o nosso Jesus, é o Deus que muda a estação, é um Deus que faz e acontece, mas para Ele acontecer, para fazer e acontecer, precisamos estar na rocha, com Jesus. Então eu te digo, amado irmão e irmã, segura na mão do Senhor, não solta. Porque a partir do momento que nós não aceitamos as promessas, que nós não estejamos junto com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, as coisas começam a desandar, né? Desandam de uma forma que a gente pensa assim: oh meu Deus, o que eu fiz? Mas muitas das vezes vamos ver o pecado lá atrás, vamos ver o que aconteceu e por que aconteceu, né? Então esse é o nosso Jesus, que Ele venha te abençoar, a tua casa, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos. Amém? Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E até a próxima. A próxima.